Diante de ti eu me prostro, me rendo ao seu amor. Cuida de mim, ó Pai, nos teus braços tenho favor. Tire dor do meu peito, a inquietação da minha alma. Derrama vinho novo, sei que tu tens o consolo. Deixa o meu odre velho, odre novo quero ser, para do teu vinho eu receber. Amém? Glória a Deus. Agora você pode se assentar. Tá bom? Agora você pode se assentar. Não sei se você vai anotar no bloco do seu celular, na sua Bíblia, como é que você vai fazer, mas eu queria que você anotasse o tema dessa ministração, que será também uma das importâncias de toda essa conferência, para que você possa entender e compreender aquilo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas. Amém? É o ano do vinho novo, e vinho novo fala sobre odre. Não tem como Deus derramar vinho novo em odres ruins, em odres podres, em odres que não queiram a transformação e a alegria do Senhor. Amém? E falar de família é falar de um bem maior, porque todos nós temos uma família. Todos nós tivemos, talvez você não tenha mais o seu pai ou a sua mãe, assim como eu. Eu tenho a minha mãezinha, mas o meu pai já é falecido. E tem pessoas que não têm mais pai nem mãe vivos, mas você nasceu de um pai e de uma mãe e você veio de uma família. Amém? E falar sobre família, nesse tempo, hoje, a maioria das igrejas, elas não estão falando, elas não estão ministrando. Você vê muitas igrejas cheias, lotadas, né? Igrejas que estão vivendo até mesmo uma certa performance. Mas aqui na Mava a gente procura cuidar de cada família. E até mesmo por conta desse cuidado, a gente sofre retaliações, a gente sofre contra-ataques, porque o inimigo sabe a voz profética no céu que o Senhor levantou para poder orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar pela sua família. Mas de tudo isso, se você também fizer junto. Porque quando você faz junto, há uma ligação no céu. E o tema dessa ministração hoje se chama Alicerces de um Lar Cristão. Quais são esses alicerces que você não pode quebrar? Quais são esses alicerces que você precisa priorizar? Quais são esses alicerces que você precisa literalmente guardar como um princípio? Quais são esses, apóstolos? A senhora já ministrou, a senhora já falou, o apóstolo já falou. A gente sempre está falando, mas nessa noite o Senhor quer refalar de novo. Porque você prestou atenção no primeiro louvor? Derrama vinho novo de novo. Para ele derramar vinho novo de novo, é porque ele está querendo limpar algo que entrou, que sujou, que marcou, que corrompeu, e ele precisa tirar isso para derramar novamente vinho novo. Amém? E não sei se você tem acompanhado, mas eu quero enfatizar, não porque nós escrevemos, porque eu entendo que, meu Deus, é um preço tão alto que a gente paga, mas eu queria que você priorizasse até o final do ano esse devocional que você adquiriu. Faça ele, né? Tira um momento com o Senhor, tira um momento para, junto com a sua família, leia a palavra de Deus. Aqui tem uma palavra, sempre um versículo e um texto. Quando você faz essa célula em família, você facilita o teu futuro. O nosso futuro, ele está preparado. Só que eu preciso facilitar. Diga, eu preciso facilitar o futuro da minha família. Amém? Então, eu vou dizer aqui alguns tópicos, né? A respeito de alicerces. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos. Salmo 127, verso 1. Eles vão colocar aqui na mídia. Mas se você tiver a sua Bíblia, seu caderno de anotação, é muito importante você abrir, porque esse vai ser o carro-chefe, né? O versículo bíblico carro-chefe. E é muito importante você entender, compreender, tá bom? Diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar
na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Grifa aí esse versículo. E eu quero dizer para você que, como novas criaturas em Cristo Jesus, precisamos alicerçar o fundamento da nossa família. E quais são esses? Primeiro, o primeiro de todos. Se você quer ter uma família abençoada, se você quer ter uma família, a gente não é uma família doriana. Escute bem o que eu estou dizendo. Você está numa conferência. Não é sobre ser uma família doriana, mas ser uma família que agrada o coração de Deus. E o primeiro alicerce é: tenha temor ao Senhor. Coloque isso como uma prioridade na sua família. Tenha temor ao Senhor. E o que é temor, apóstola? Ele é um profundo respeito. Quem gosta aqui de respeito? Quem gosta aqui de ser desrespeitado? Alguém gosta? Não. A gente não gosta. Agora, por que Deus tem que aceitar todo esse desrespeito? Por que Deus tem que aceitar, sabe, tudo aquilo que você está fazendo de errado e Ele está sinalizando que está errado e você está desrespeitando a sua santidade? Precisamos entender que temor é respeito, reverência. O que é reverência? É se calar para Deus falar. É se inclinar para ouvir Ele. É se santificar, se separar. É literalmente entrar ali no Santo dos Santos e falar: Senhor, eu reverencio e eu quero ouvir a Tua voz. Reverenciar a Ele. É submissão. Não queremos nos submeter. Não queremos se submeter ao próximo, não queremos nos submeter ao marido, à esposa, não queremos nos submeter a Deus. Precisamos vigiar com a insubmissão. Quando você é uma pessoa insubmissa, você está trazendo maldições sobre a sua vida. Quando você quebra um desses princípios que está incluído no temor, quando você quebra essa insubmissão a Deus, você não está entrando também no reconhecimento de quem Deus é, a sua santidade e a sua autoridade. Deus, Ele é a nossa autoridade. E eu não estou falando de uma religião, eu estou falando daquele que criou céu e terra. Eu estou falando daquele que nos deu fôlego de vida. Eu estou falando daquele que nos deu uma família. Quem era você sem uma família? Quem era você alguns anos atrás? Quem era você até pouco tempo atrás? E Deus hoje te deu uma família. Deus te deu pessoas para você cuidar. Só que quando você quebra o temor a Deus, você também quebra a autoridade com pessoas. Você também quebra princípios com o marido, com a esposa, com os filhos, com o patrão, e assim vai a nossa vida. Porque não há o quê? O temor. Escute bem, quer ter uma família saudável, tenha temor a Deus. Priorize isso. Priorize ter o temor. Fala: Senhor, eu preciso, sabe, me alinhar. Eu preciso me separar. Eu preciso me submeter. É tão interessante que quando nós entramos na parte psique, na parte mental, na parte, sabe, das emoções, porque na parte emocional, por causa dos gatilhos, por causa disso, por causa daquilo outro, quando você vai estudando um pouco isso, eu vejo que tudo isso sem o temor, nada adianta. Porque se eu perco o temor, eu aciono gatilhos. Se eu perco, sabe, a reverência a Deus, eu aciono gatilhos. Porque nós somos humanos. Mas a Bíblia diz que nós somos o quê? Alma.
Então, se nós entendemos que estamos sobre essa terra humanamente. E também não dá para espiritualizar tudo. Só que se eu não entrar no temor, eu saio da espiritualidade. E eu entro e começo a andar na minha carne. Eu começo a andar, sabe, sobre aquilo que eu acho. Na submissão da minha carne, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho que é certo. E aí eu saio da Bíblia. E quando eu saio do que a Bíblia diz para mim fazer, eu faço o que eu quero fazer. Amém? Ai, apóstolo, eu não queria ouvir isso. Mas é o que nós precisamos nessa noite. É o que nós precisamos nessa noite. A Bíblia diz em Provérbios 9, verso 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que tem muitos maridos agindo sem sabedoria? Muitas esposas agindo sem sabedoria? Perdeu o temor. Perdeu a reverência. Perdeu o olhar para a cruz. Perdeu o olhar de cruz. Perdeu o olhar de Cristo. E quando perdemos o olhar de Cristo, perdemos quem verdadeiramente somos em Cristo. E quando nós entramos na nossa vontade, perdemos a essência do sangue de Cristo. Perdemos o temor. Porque hoje o que se fala é, ai, tá doido, porque a mente, porque isso, porque aquilo. Porque perdeu a reverência bíblica, perdeu o propósito bíblico, perdeu o que a Bíblia diz para mim fazer. Tem dia que eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. Você quer trabalhar todo dia? Hã? Quem é o louco aqui? Não, mas se você não trabalhar, o que acontece? Você não paga suas contas. Sim ou não? E por que o temor a Deus, eu escolho o dia que eu vou temer e o dia que eu não vou temer? O temor a Deus é o princípio para adquirirmos sabedoria do alto. E quando adquirimos a sabedoria do alto, nós olhamos o que a palavra está dizendo para mim fazer. Mas, apóstolo, a Bíblia diz também que eu tenho que engolir algumas coisas, não é só sobre isso. É porque você entra em uma caminhada de maturidade. Adquirir sabedoria é o caminho de maturidade. Quando eu não quero ser maduro, eu quebro esse princípio do temor. E quando eu quebro esse princípio do temor, lá na Bíblia diz também em Provérbios 1:7, o temor do Senhor também é o princípio do quê? Do conhecimento. Eu fecho a minha visão para não conhecer quem é Deus. Eu fecho o meu entendimento para não conhecer quem é Deus. Eu fecho o meu entendimento para não tocar em Deus. Porque no fundo eu sei que se eu tocar em Deus, Ele vai me mudar. E mudar requer o quê? Atitude. E muitas das vezes não queremos mudar porque nós não queremos ter atitudes. Hanamashi. E nós precisamos ter entendimento que para termos conhecimento de quem é Deus, não podemos sair da rota do temor. Diga para o teu espírito, eu preciso temer a Deus. Na prática, o temor do Senhor, ele se manifesta como? Como que é uma manifestação do temor do Senhor? Primeiro ponto, amar a Deus acima de tudo. Eu preciso amar a Deus. Amar aquele que me deu fôlego de vida, aquele que me fez nascer. Antes de ter marido, filho, negócios, antes de ter status, antes de ter título, antes de ter qualquer coisa, eu amo a Deus. Quando eu fui casar, a primeira coisa que eu pensei, esse homem ama a Deus? Porque se ele não ama a Deus, então está fora daquilo que vai entrar na minha vida. Porque eu já amava a Deus.
E quando eu vi o amor dele por Deus, eu falei, opa, agora dá liga. Porque se ele ama a Deus, eu amo a Deus, a nossa família vai amar a Deus. E ainda que alguém saia dos trilhos, eu e ele estaremos ali em todo o tempo levantando as mãos e declarando e não deixando com que o diabo venha fazer e entrar na minha casa e falar, vocês não têm temor a Deus. Por isso que eu preciso amar a Deus. Segundo, eu preciso fugir do pecado. Eu preciso fugir das propostas. Eu preciso fugir daquilo que me rouba a minha santidade. Por isso que tem outras religiões que é mais fácil. É mais fácil, não, eu vou lá, porque lá eu posso beber, lá eu posso fumar, lá eu posso trair, lá eu posso sair com uma, eu posso sair com outra. Mas quando a gente vem para Cristo, quando a gente vem para a Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e você recebe, como você está recebendo essa palavra, e muitas das vezes está pensando, não, mas não é tudo isso. É tudo isso quando eu entendo a Bíblia Sagrada. Porque o que está na Bíblia Sagrada é sagrado. Então a minha família é sagrada. Então a minha vida é sagrado. Entende, igreja? O Senhor está te chamando para você viver em consagração, em renúncia, amando a Deus, renunciando o pecado. O pecado é gostoso no início, o pecado é delicioso no início, o pecado faz a gente deslumbrar no início, o pecado é muito bom no início, mas ele quebra a gente no final, ele esmaga a gente no final, ele destrói aquilo que você acha que construiu, porque o diabo não dá nada, nem casa ele tem, nem família ele tem. Então ele coloca um gosto gostoso, ele coloca um deslumbre muito bom, para que depois você seja destruído. Agora a caminhada com Deus é, eu estou chorando, eu estou me lamentando, eu estou clamando, eu estou, renunciando, eu estou na presença, muitas das vezes até mesmo com algumas dificuldades, mas eu sei que no final eu tenho uma coroa de glória para a minha vida, porque naquela cruz ele deixou os espinhos e recebeu a coroa de glória pela minha vida e pela sua vida. Aleluia! A Jesus, aplaude a Jesus pela sua vida, pela sua família, que você está consagrando ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu preciso obedecer a sua palavra. Apóstola, está tudo isso no temor? Tá. Eu preciso obedecer o que essa palavra diz que eu sou, diz que eu posso, diz que eu viverei tudo. Eu preciso obedecer. Mesmo muitas vezes chorando, mesmo muitas das vezes com dificuldade, eu preciso obedecer. Porque quem obedece cresce, quem obedece vive a glória de Deus, quem obedece vive milagres extraordinários. Mas quando eu entro na desobediência, não cobre de Deus o que você quebrou de temor a Ele. Quando quebramos princípios, somos quebrados pelo princípio. Você já entendeu isso? Eu preciso reconhecer que Ele é justo, santo e digno de adoração. Você sabia que a adoração, o louvor, a música, ela quebra grilhões? Ela quebra maldições? Ela quebra situações contrárias? Por isso que quando você coloca uma música lá no seu Instagram, lá dentro do seu carro que está consagrado, lá dentro, de ambiente da sua casa, que está falando assim, não, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, você está quebrando o temor com o Senhor. Mas apóstola, a música veio do céu, mas o diabo, quando foi expulso do céu e foi lançado ao inferno, ele quis levar a música. Só que a música é nossa, a música é do céu, a música é daqueles que adoram, os adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Então, cuidado com a tua adoração.
Cuidado com o ambiente que você coloca. Apóstolo, mas eu trabalho no ambiente que coloca as músicas mundanas. Mas aquele que está consagrado, aquele que teve um encontro com Deus, aquele que sabe de onde Deus tirou, ele pode até ouvir, mas ele não passa pelos tímpanos espirituais, porque o Senhor está guardando você em ambientes que no qual não é para você e para sua família. É ambientes que não é para você estar. Você pode até estar, mas você não é de lá. Por isso que nós precisamos saber que música é essa. Cuidado com músicas internacionais. Veja que música que é. Recentemente, a Mari postou um vídeo nosso aqui da igreja. Caiu lá no Caps Scoop. Como é que é o nome disso? Esse Caps aí, né? É isso? E aí, rapidamente eu olhei, eu falei, meu Deus, essa música é meio estranha, mas vamos lá, vamos postar. Na correria. Daqui a pouco a pastora falou, apóstola, essa música é do mundo. Eu falei, minha filha, arranca tudo. Tira tudo. Aí algumas pessoas já viram, eu falei, avisa lá, minha filha. Avisa lá, porque nós precisamos entender que nós não podemos quebrar o temor. E ela, ingenuamente, conversando com ela, eu falei, filha, você não observou isso? Ela falou, mãe, veio direto lá do cap, lá no negócio lá. E aí eu editei, postei, mandei lá no grupo, tudo. Eu achei que estava tudo certo, mãe, me perdoa. Eu falei, filha, amém. Aquilo que é inocente, Deus não dá como culpado. Mas aquilo que é culpado, que você sabe o que vai acontecer. Nossa, apóstolo, que peso. Não é sobre peso, é sobre não quebrar o temor. É sobre não quebrar a santidade. Desde a mesa, desde pequena. Então não é que, ai, nossa, para que tudo isso? Sabe, vai abrindo exceções, vai abrindo, sabe? E aí você vai abrindo, o diabo vai entrando. E o diabo vai entrando, quando você vai ver, tem um ambiente pesado. E nós precisamos vigiar com isso. Nós precisamos vigiar com aquilo que nós estamos adorando. Adoração somente a Ele, ao Rei dos Reis. Então, por via das dúvidas, tem dúvida se essa música é de Deus ou não? Toca mesmo aquela que já está santo, 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 santo. Glória, 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 glória. Chama a presença de Deus para você não ter dúvida. Do que você ouvir algo que você tenha dúvida. Porque Deus te perdoa, nos perdoa. Mas aquilo que eu faço com frequência, eu simplesmente quebro o temor. Apóstolo, mas a minha mãe não me ensinou isso, meu pai não me ensinou isso, eu estou na presença. Então quebra você a maldição hereditária para não ir para o teu futuro, para não ir para a tua geração. Porque aquilo que eles não sabiam, você hoje está sabendo. E aquilo que hoje você está sabendo, santifique este temor ao Senhor. Aleluia. Você está entendendo a mensagem? Você está gostando da mensagem? Quem não está gostando da mensagem, amém, amém. Há uma profundidade nessa palavra da conferência. Por isso que conferência fala assim, me confere, Deus. Entende? E isso começa por nós. Precisamos alinhar desde o altar a toda a igreja. Para não quebrarmos os princípios. Não quebrarmos os alicerces de verdadeiramente falar assim, eu sou um cristão. Eu sirvo a Jesus. Aleluia. Eu preciso reconhecer que Ele é justo, santo e digno de adoração. A minha adoração quebra principados. Se você soubesse o valor da adoração dentro do teu quarto, você não tem noção daquilo que o inimigo começa a ser retirado. Você pode observar quando tem um ambiente pesado, você começa a adorar, daqui a pouco está leve, porque a adoração faz isso. Eu preciso confiar nele, mesmo quando não compreendemos. A circunstância está dizendo não estou entendendo nada. Eu preciso confiar. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo com a minha vida. Mas eu quero continuar. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo no meu organismo. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo agora aos meus 45 anos. Mas eu decidi continuar. Eu preciso decidir. Eu preciso ter atitude.
porque eu não cheguei até aqui para morrer na praia. Eu cheguei até aqui para ter um êxito ainda lá na frente. E se é nesse caminho que o diabo está achando, eu preciso ser forte. Diga para você, seja forte. Seja forte. Tem pessoas ao seu redor olhando e falando, será que ela vai continuar? Será que ele vai continuar? Será que ele é cristão mesmo? Será? As circunstâncias vêm para nos testar em que nível nós estamos. Qual o nível de fé em que estamos? Por isso que as circunstâncias vêm. Quantos abalos, quanta situação, quanto choro que você pegou a tua esposa, o teu marido debaixo do chuveiro e não foi para fazer outras coisas, mas foi para chorar e falar, Deus, nos ajuda nessa situação, nos ajuda nessa circunstância. Quantas vezes, de repente, você pegou os teus filhos e se ajoelhou na sala do teu quarto, ou até mesmo lá na sala da tua casa, e você sem saber o que iria fazer no outro dia, mas você decidiu, Senhor, eu decido continuar, eu decido confiar, eu decido não quebrar este temor, eu decido, Senhor, então ajuda-nos, Pai. E as lágrimas caindo, e os teus filhos olhando e falando, por que será que minha mãe está chorando? Por que será que o meu pai está chorando? Por que será? Porque lágrima não foi feita para chorar somente para remorso, mas para um verdadeiro arrependimento e sentir a presença do Espírito Santo. O nosso canal lacrimal, ele foi feito também para adorar ao Senhor e derramar lágrimas, dizer obrigado, Senhor, porque essa luta, o que não veio para me matar, veio para me fortalecer. E a minha família vai declarar, vamos viver as promessas do Senhor, a alegria do Senhor, o vinho novo do Senhor. Diabo, você pode bater em retirada, aonde você estiver nos cômodos da minha casa, ou até mesmo da minha mente, eu darei um comando, porque eu confio no Senhor. Aleluia! 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 Xanara Bashiri Kandarabas. Ramaya Shodekindaras. Aleira Mando Kandareis. Segundo alicerce. Tudo isso era no temor, apóstolo. Tudo isso. Tudo isso. Mas o nosso segundo alicerce de um cristão. Transparência. Efésios 4. Se você puder pegar esse tópico e o versículo em casa, você vai digerir na semana aí. Efésios 4, 25 diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Você não pode aceitar a mentira dentro da sua casa, ainda que a verdade te doa. Ainda que a verdade venha com tudo, a verdade é sempre a verdade. Mas quando eu aceito as mentiras de Satanás, eu sei que o meu marido está mentindo, eu sei que o meu filho está mentindo, eu sei que a minha esposa está mentindo, eu sei, está estranho, o ambiente está esquisito, eu sei por quê? Porque eu estou dentro do temor. Eu estou dentro da palavra, eu estou dentro do obediente. Então você começa a ter o quê? Discernimento espiritual. E se você está tendo discernimento espiritual, você precisa o quê? Expulsar a mentira daquilo que o diabo está tentando pegar e tragar o coração daquele que você ama. E se você ama, você precisa ter o quê? Adquirido sabedoria. Com sabedoria, Deus vai te dar para discernir e quebrar essa malignidade, orar e trazer a verdade à tona. Porque aonde tem verdade, tem cura. Aonde tem verdade, tem milagre. Aonde tem verdade, tem propósito. Aonde tem verdade, tem uma prosperidade. Seja transparente com a sua família. Seja transparente com pessoas no qual o Senhor está colocando na sua vida. Seja transparente. Seja claro.
Não adoeça para simplesmente camuflar uma doença, camuflar uma situação. Você precisa compreender e lutar isso no mundo do Espírito. Por isso que há uma batalha, há uma guerra no mundo do Espírito para tirar eu e você da presença, para tirar eu e você do propósito. Porque o diabo não ama a família, o diabo odeia eu e você. Você precisa entender isso. Com o diabo não se brinca. E não estou aqui dando ênfase a ele, mas eu preciso trazer clareza, uma transparência do porquê muitas das coisas que você está enfrentando, e você está guerreando, e você está lutando, e você está ficando cansada, você está ficando esgotado, você está ficando já querendo jogar tudo para o alto. Por quê? Porque é isso que o diabo quer fazer. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Eu estava orando essa semana, e eu estava no hospital, no dia da ceia. Não perco o culto por nada. Porque eu decidi que culto para Deus, eu não escolho o dia. Mas aquele momento é para Ele. E eu estava orando. E o Senhor falou assim: filha, quanto mais eu enviar retaliação contra você, mais eu quero ver se você vai aguentar. Eu falei: Deus, como assim? Se eu sou a tua protegida, a tua ungida, como que o Senhor permite Satanás querer vir tocar na minha vida, na minha unção, na minha saúde, na minha família, no meu casamento? Como é que é isso? E o Espírito Santo falou assim: filha, nem tudo é só o diabo. Eu estou testando você para coisas maiores que eu vou fazer através de você, através da sua vida, através do teu casamento, através das tuas filhas, através do teu ministério. Então essa retaliação vai vir, porque eu quero ver onde está o teu coração. O teu coração está onde? Aonde está o teu coração? Só quando eu faço? Só quando eu curo? Só quando eu liberto? Só quando eu faço tudo acontecer? Não, não, filha. Você vai ter que aprender que a unção que eu honro, nela eu vou prosperar. Então me honra no temor, me honra na obediência, me honra renunciando, que eu farei milagre no meio daqueles que estiver com você, através de você e com você indo avante. Quando vier uma retaliação contra a sua vida, um levante contra a tua vida, levante os teus olhos para os montes. Salmo 121, é de lá que virá o teu socorro, é de lá que virá a clareza, é de lá que virá todo o entendimento, e você vai falar: Deus, eis-me aqui, mesmo chorando. Porque quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima do crente não agir. Oh, o céu. Você está aqui? Bora, vai. Não é crente raiz. Pastor G, próximo domingo, meu filho. Sabe os músicos? É forte. Lauriette, depois você puxa lá no YouTube. Tem que ser crente raiz. Chora para Deus. Chora no Instagram, não. Chora para a vizinha, não. Vim buscar 1 quilo de arroz, de feijão, que eu estou passando necessidade. Menina? Senta. Deixa eu... E aí fica. Meus inimigos nunca vai ver, Lê. Nunca vai ver, pastora Cida. Eu? O que é isso que está querendo dizer com isso? Meus inimigos? Os meus inimigos vão ver o melhor de mim. Os meus inimigos vão ver o melhor que o Senhor tem feito por mim. Chorar? Vou lá para o secreto. Fico lá toda remelenta, toda descabelada. E olho para um lado e vai para o outro. E tiro o sapato. E olha para um lado e vai para o outro. Que até os meus pés agora estão sendo atingidos. Porque o inimigo acha que eu vou parar. E quanto mais ele faz, mais Deus vai me levantando, vai me ungindo, vai me capacitando. E é isso que ele vai fazer com você. Ele vai ungir os teus pés. Ele vai ungir as tuas mãos. Ele vai ungir a tua cabeça. O que você fizer vai dar certo. Vai dar certo. Tudo que você fizer com a sua família, em planejamento que honre a Deus, vai dar certo. Aleluia! Vai dar certo. Parabanderras. Estou correndo com a hora. Vocês ouviram, né? Você viu o comando, né? O chefe está na área. Ai, Jesus.
Significado espiritual. Falar a verdade não é apenas deixar de mentir. É abandonar toda forma de falsidade, duplicidade, manipulação, dissimulação e aparência. Falar a verdade não é apenas deixar de mentir, é abandonar a falsidade. Tenha discernimento quem é falso com você, rapaz. Ô mulher, tá aí panguando por quê, pelo amor de Deus? A pessoa tá sendo falsa na tua cara e tu tá lá ainda de beijinhos. Mostra. Olho no olho e fala, eu tô vendo, viu? Só fala em espírito. Deixa achar que tu é trouxa. Deixa achar que tu é besta. Vai deixando. Mas na hora certa, mostra o Deus que você serve. Porque quem tem temor tem palavra para falar. Quem anda em obediência tem palavra para entregar. Quem anda diante de uma verdade tem clareza para entregar. Perigos que a mentira traz. A mentira gera suspeita. Será que é? Ou será que não é? Igual aquela palavra, né? Será que ela está grávida ou não está grávida? Gente, não existe isso. Ou tá ou não está. Sim ou não? Você já viu alguém falar assim, eu acho que ela está grávida, ela está meia grávida. Não tem isso. A suspeita gera distância. E a distância gera isolamento. A mentira gera suspeita. A suspeita gera distância. A distância gera isolamento. Às vezes se isolar é mais fácil, né? Para não encarar a verdade e a transparência. Nunca se esqueça que o diabo é o pai da mentira, engano, manipulação, disfarces, porque Jesus é a verdade. Diga, Jesus é a verdade. Aleluia. Efésios 4,15 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando andamos com Cristo, estamos andando com a verdade. A verdade traz o quê? Escute isso. Fortalecimento para a família. É desmascarada a mentira, o fortalecimento entra. Onde não é desmascarada a mentira, o fortalecimento não tem força. Sabe por quê? Porque Deus, ele trabalha com livre-arbítrio. O diabo, ele entra, sabe que ele é intruso. Por isso que você precisa o quê? Andar na verdade, trazer a verdade, cumprir a verdade. Porque há fortalecimento para a família. Amor à família. Centraliza Jesus como o Senhor do lar. Como Cristo deste lar. Não, meu filho, não está errado, porque Cristo disse isso. Não, minha filha, está errado, porque Cristo é isso. É falar a verdade. Terceiro alicerce de um lar cristão, quebrantamento. Quebrantamento familiar. O caminho para a restauração do lar. Ezequiel 36:26 diz assim, darei a vocês um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Quebrantamento é troca do odre velho para o odre novo entrar, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que aciona assim você, eu não quero, eu não queria fazer, eu não queria ir, eu não queria tal, eu não queria isso. O Espírito fala assim, você vai fazer, você vai honrar, você vai entender o pagar, você vai, porque é o Espírito Santo nos trazendo para uma realidade. Por isso que nós precisamos andar diante desses alicerces para que o Espírito Santo não se afaste de nós. O quebrantamento, ele produz 3 mudanças essenciais na família. Escute isso. O quebrantamento produz 3 mudanças essenciais na família. Primeiro, orgulho vira humildade. Quando eu saio de ser uma pessoa orgulhosa, orgulhoso, eu entro na humildade. E a humildade, gente, não é ser trouxa, tá? Escute bem.
Porque tem gente que confunde um pouco, né? E não é sobre isso. A humildade é fazer aquilo que está agradando a Deus. Se eu estou fazendo aquilo que eu estou agradando a Deus, eu estou agradando ao meu marido. Se eu estou fazendo aquilo que eu estou agradando a Deus, eu estou agradando as minhas filhas. Se eu estou correto diante de Deus, eu estou fazendo coisas que vão agradar, então eu entro numa humildade. Ser humilde para pedir, para agradecer, para abençoar. Ser literalmente uma pessoa voltada ao céu. Quem é voltado ao céu, a família que é voltada ao céu, não se rege pelo que acontece na terra. Ainda que nós estejamos na terra. Só que a terra faz o quê? Com que as preocupações e situações nos deixem o quê? Orgulhosos. Não, eu não vou falar. Não, eu não vou pedir. Não, jamais que eu vou me submeter. E aí eu vou me afastando. E conforme eu vou me afastando, eu vou deixando o orgulho crescer e a humildade se afastar. E eu vou perdendo a humildade e as pessoas já vão olhando para nós com um olhar diferenciado. Falam, o quê? Essa pessoa é orgulhosa. Essa pessoa não abaixa a crista. Essa pessoa ela não tem a mínima consideração de falar, de pedir desculpa, que errou, ou que acertou, ou que não, é verdade, você é isso, você é aquilo outro. Pedir desculpas. Difícil, né, gente? Cadê as mulheres aqui? É difícil pedir desculpa. Só que o homem também tem dificuldade de pedir desculpa. Só que se os dois andarem na mesma rota de ninguém pedir desculpa, o que vai acontecer nesse lar? Os filhos também não pedem desculpa. E aí vem, de repente, os filhos dos seus filhos que também não vão pedir desculpa, porque vai passando de geração em geração. Isso num pequeno exemplo. De uma pequena, né? De uma pequena situação. Então nós precisamos ser alinhados. Por isso que a igreja, a comunidade, a célula, sabe? O comprometimento com o culto. Quando você se compromete em adorar a Deus, a Ele ser o único da sua vida, você vai quebrando esses orgulhos humanos. Porque nós somos tendenciosos em entrar no orgulho. Porque somos humanos. Amém, igreja? Então nós precisamos entender e alinhar que o quebrantamento, ele literalmente ele produz 3 mudanças na família. Eu saio do orgulho e entro para a humildade. Segundo, a distância vira o quê? Comunhão. Aquela família que estava distante, aquela família que já não janta mais junto, que já, sabe, não tem um momento junto. Aquela família, sabe, que é cada um para um quarto, cada um para um cômodo, cada um numa situação. Aqui, o inimigo está entrando o quê? Com distanciamento. Cada vez que eu dou base e dou força para o distanciamento, eu deixo com que a comunhão entre, sabe, e seja consolidado. Porque a comunhão faz o quê? Rir junto. Sim ou não? Comer junto. Pegar a mistura do outro. Quem já comeu a mistura do irmão? Quem já roubou aqui a mistura da irmã? Hã? Por quê? Isso é comunhão. Sim ou não? É comunhão. E aí o pau come, né? Aí o pai e a mãe tem que ficar, menino, isso aqui é da sua irmã. Olha, isso aqui é do seu irmão. Olha que isso aí fica doidinho. Aí fica o pai e a mãe sem a mistura e um só come tudo. Não é assim? Então a gente precisa entender que a comunhão, até mesmo nisso, ela é saudável. Ela é saudável. Então, ter um momento em família, ter um momento de comunhão, de olhar no olho, de sentar à mesa, sabe? De montar uma mesa digna para sua família, olhar olho no olho. No olho você vê se teu marido está mentindo. No olho você vê se a tua esposa está mentindo. No olho você vê se teu filho está mentindo. Por quê? Porque a mesa coloca você ali, ó, alinhado olho com olho. E você está no temor, está na obediência, está nos alicerces cristãos, você acha que Deus não vai te dar discernimento? Não adianta ficar espancando, quebrando a cabeça da criança, sabe? Quebrando o braço, lascando nas costas, ficando roxo. Não, não é isso. Não é só sobre isso. É você entender e conversar e trazer à existência, meu filho, minha filha, por que você fez isso? Por que está acontecendo isso? Você sabe que nós não apoiamos isso. Eu quero deixar bem claro, o que você está fazendo eu não concordo. Mas pai, mas mãe, eu não concordo. Você está aqui, mas eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu orarei, eu vou orar. Porque quando eu oro, o quê? Essa você sabe.
Revelas o quê? A unção, o poder, o discernimento. Tu leu a Bíblia, tu fez devocional. Então Deus vai revelar para você. Agora não. Deixa a mentira invadir. Deixa as coisas acontecer. Aí não tem correção, não tem discernimento, não tem uma palavra, não tem nada. O que vai acontecer? Esse menino ou essa menina vai crescer sem o quê? Alicerce. E o alicerce, ele não cresce para cima somente. Ele cresce para baixo. Nós cristãos temos que crescer o quê? Para baixo. Quando nós crescemos no alicerce para baixo, vai florescer em cima. A gente vai ver os frutos dos frutos e dos frutos. Aleluia. Terceira, a frieza volta a dar lugar ao amor. O que é a frieza? Um não fala com o outro. Um não gosta do outro. Um fica brigado com o outro. Já viu aquela imagenzinha na internet em que um vira para um lado, outro vira para o outro e o diabo dorme no meio? Quem já viu? Eu vou falar uma coisa para você. Isso é tão real que, literalmente, você como cristão, sabe, que entende o propósito daquilo que você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, ainda que você seja leigo em algumas coisas, hoje com a internet, a gente aprende muita coisa, mas tem muita coisa errada. Mas eu entendo que a batalha espiritual, ela é visível, ela é notável, quando nós não quebramos o primeiro alicerce, que é o temor a Deus. Quando temos o temor a Deus, todas as outras demais coisas vão deixando a gente o quê? Alinhado com o céu. Então eu vou tendo discernimento que eu não vou deixar a frieza invadir a minha casa, porque o diabo está entrando. O diabo está colocando uma frieza, o diabo está colocando uma indiferença, o diabo está colocando uma fofoca, o diabo está colocando, sabe, algo. Não, eu sou muito fria, eu não estou conseguindo nem ter contato com você. Nossa, eu tenho nojo de você. Nós estamos vivendo uma geração assim. Olha o tipo de fala que está saindo da boca. Se aquele que tem temor, aquele que tem obediência, falar que tem nojo da família, que tem nojo do filho, que tem nojo do marido, que tem nojo da esposa, que conversa é essa? Porque deixou o quê? A frieza entrar. Deixou, sabe, as coisas ruins entrar. E a frieza vai crescendo, a indiferença vai crescendo. E aí eu vou achando que está tudo certo, que está tudo bem. E aí eu não venho cultuar, eu não venho para a igreja. Eu não venho, sabe, buscar a Deus. Eu não venho, sabe, adorar a Deus. Eu não vou para a célula. Não, eu começo a entrar o quê? Em uma fraqueza espiritual. E aí o diabo vai gostando de tudo isso. E por ele gostar de tudo isso, ele vai entrando, sabe, sem muitas das vezes, com muita violência. Ou você acha somente que quando ele chega ao bêbado, ou chega drogado, ou chega, sabe, quebrando tudo. Não, o diabo ele também entra no silêncio. Então toma cuidado com a frieza. Toma cuidado com a frieza. Toma cuidado com a frieza. Toma cuidado com o esfriamento. Porque quando eu entendo que a frieza sai, eu dou lugar para o quê? Para o amor, para o respeito. Por amar a minha família, respeitar a minha família. Aleluia. E para a gente fechar, diga... Pelo menos disfarça, gente. Diga... Salmo 127, 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se você não priorizar o cuidado com a tua família, não espere que alguém faça isso. Não espere. Em nome de Jesus, igreja. Nós pastoreamos essa igreja há 15 anos. O que mais o inimigo tem tentado é colocar indiferença, esfriamento, frieza. E com isso, andando em um esgotamento. Achando que a igreja não resolve. Não porque a igreja não fez. Não porque a igreja não. Para de colocar para a igreja. A igreja é eu. A igreja sou eu. A igreja sou eu. Eu faço parte da igreja. Quando eu me transformo, eu levo transformação para minha casa. Quando eu mudo, eu levo essa mudança para minha casa. E as pessoas terão que me adquirir respeito. Lembra do começo da mensagem? Por que muitos não estão adquirindo respeito? Porque estão quebrando o princípio. E quando eu quebro o princípio, eu afasto o respeito.
Então, trabalhe sem cessar por esses 3 pilares na sua família. Se você não anotou nada, anote isso para a gente encerrar e orar. Primeiro, temor ao Senhor, transparência e verdade, quebrantamento em amor. Quando eu entendo que esses alicerces vão dar fundamento para minha casa, para minha família, ainda que as coisas estejam em dificuldade. Porque, como eu disse, não existe uma família doriana, não existe. Não existe. Ou você acha que o apóstolo não discute? Ou você acha que o apóstolo vive, nossa, para conviver comigo? Meu Deus, Jesus, me ajuda. Ele tem que ser muita unção na vida dele. Por quê? Porque é uma nova fase. Não, o apóstolo França falou aqui, a gente não sabe se é hormônio, a gente não sabe o que é, mas assim, como a gente tem entendimento na palavra, eu procuro o quê? Eu vou vigiar, porque eu não sou mais deste mundo. Ainda que o hormônio venha, ainda que venha a situação, eu preciso entender que há o quê? Uma nova mudança na minha vida. E que ninguém tem culpa disso, minhas filhas não têm culpa disso, mas tem dia que é difícil. Quer dizer então que no meu dia mal ele vai falar, vou separar de você. Aí você fica lançando palavras e trazendo a existência. Nunca fale que vai se separar. Quando você falar isso, você está trazendo o que é a existência. Você vai precisar, sabe, literalmente lutar juntos. Você precisa lutar junto, porque quando 2 lutam juntos, a família traz uma força. Os filhos vão vendo a força que você e o seu marido está tendo. Não quebre, para não ser quebrado o teu futuro lá na frente. Você casou para a vida inteira, até que a morte o separe. E eu já falei para ele, até a morte o separe. Quando chegar lá no céu, não vem separar de mim, não. Eu vou chegar lá e vou falar, sou a esposa do Robson. E se tiver alguém chegando lá pelo lado, vai falar, o quê? Mas aqui no céu, que mané, aqui no céu, orei tanto. Chegar lá no céu, eu vou procurar, cadê o Robson? Aí vou chegar lá eu e você vai, né, você sabe. Aí você me expõe, né? Poxa vida. Você viu o que ele falou? Não é precisar, não. Chegando lá, já vou conhecer sua fungadinha. Olha só o que eu ouço. Tá vendo, gente? Você tem que saber, quando chegar lá no céu e falar, eita, vou pegar ele, vou pegar ela. Tá achando o quê? É só até a morte que separa. Posso chegando lá, não quero nem saber desse traste. Não. Você precisa viver essa verdade, gente. Ainda existe esperança para a tua família. Ainda existe uma esperança para você. Ainda que você acha que parece que, sabe, só está dando certo para o outro, para outra. Para de seguir o Instagram. O Instagram é uma farsa. Tem gente postando lindo, maravilhoso, mas está acabado, está acabada. Para com isso. Por que ninguém posta ovo? Vai lá, amanhã posta ovo. Estou comendo zoião, apóstolo. Aí você vai falar, pra quê, apóstolo? Meus inimigos vão rir de mim, né? Mas não. Aí a gente põe uns filtros, né? Uns filtros, fazer igual a Lolo, uns filtros. Sabe? Seja ponderado. Não exponha a tua família. Blinde a tua família. Se não está aguentando alguns contra-ataques, blinda a tua família, blinda a tua casa. Vai orar, vai jejuar. Abra um jejum de 1 ano pela tua família. Abra um jejum de 1 ano e fala, Deus, eu vou renunciar isso pela minha família. Eu vou jejuar por mim, pelo meu marido e pelos meus filhos. Esse jejum aqui, Senhor, vai ser 1 ano. Porque jejuar 10 dias é fácil. 21 também. 40 também. Jejua 365 para tu ver. Posso falar? Deus faz. Não porque mexe com ele. Porque jejum não muda Deus. Muda você, a forma de você enxergar. Eu quero que você incline a sua cabeça. Tudo isso que foi dito, eu quero orar por você. Queria que ninguém saísse do lugar, fosse no banheiro. Eu já vou passar para o apóstolo. Nós temos 2 ministrações, não vamos passar do horário, temos um fruto fiel. Mas eu queria que você inclinasse a sua cabeça. Se você tiver com o seu companheiro do lado aí, pega a mão dele, pega a mão dela, discretamente. Não é para beijar agora, não é isso. Mas ora pela sua família. Ora por aquele que ficou lá na sua casa.
Ora. Começa a falar com o Senhor. O pastor G vai ficar aqui só no violão, bem suave. Eu quero orar por você. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você estava assim, apóstolo, cheguei nessa conferência aqui, o caco. Só Deus sabe como eu estou aqui, mas eu não quero quebrar o temor. Eu não quero quebrar a transparência da verdade que eu luto pela minha família. E a transparência, apóstola. Não quero. Jesus. Muitas das vezes palavras não podem expressar o que nós estamos sentindo. Jesus, eu quero pedir o teu bálsamo. A tua clareza sobre este lar, sobre esta família. Senhor, há um bem maior que o Senhor nos deu. Foi a nossa família. E quantas lutas, dificuldades, Senhor, passamos. Quantos choros. Mas nós estamos sobrevivendo. Mesmo, Senhor, em mediante a tantas lutas. E muitas das vezes em tantas aparências. Mas eu quero viver a verdade da minha família. Diga isso ao Espírito Santo. Senhor, visita aquele que ficou lá na minha casa. Visita os meus. Visita os meus filhos. Visita a minha geração, os meus netos. Visita, Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, quebra, Senhor, a indiferença. Quebra, Jesus. Oh, Espírito Santo.